Boa noite, bem-vindos ao programa MOSEF. Esta é uma edição especial do programa MOSEF aqui no Complexo Pedagógico da Universidade Eduardo Mondlane. Realizámos agora a conferência sobre os desafios do setor energético em Moçambique. Os temas foram participação, competitividade e sustentabilidade. Ao longo deste programa vamos tentar fazer uma análise dos resultados da conferência e para nos apoiar neste trabalho temos aqui no Complexo Pedagógico da UEM a presença de 3 convidados. Estamos com o Dr. Adérito de Sousa, diretor do Operador de Mercados da EDM. Muito obrigada, Dr. Adérito, pela sua presença mais uma vez aqui connosco. Obrigado. Temos também a economista Oksana Mandlat, investigadora do Instituto de Estudos Sociais e Económicos. Doutora Oksana, muito obrigada. E temos também o Ayrton Kassam, formado em Engenharia Eletrónica pela UEM e também presidente da Associação Nacional de Estudantes do Ensino Superior. Ayrton, muito obrigada também por estar mais uma vez aqui connosco no programa MOSEF. Então vamos tentar fazer uma leitura daquilo que foram as principais linhas de discussão desta conferência MOSEF dedicada ao setor energético. Nós tínhamos 2 grandes temas em discussão: a participação nacional e a matriz energética. Doutora Adérito de Sousa, dentro da matriz energética discutiram-se questões como a diversificação e priorização das fontes de geração de energia. Olhámos também para que projetos é que são necessários, como é que serão financiados. Falou-se também na dualidade entre o mercado externo e as necessidades de consumo doméstico, outras questões como a política tarifária, a sustentabilidade da própria empresa EDM. Eu gostaria de lhe pedir se conseguir de alguma forma sintetizar os principais desafios que podemos extrair destes 2 dias de discussão. Muito obrigado mais uma vez. Julgo que a conferência, ou estes 2 dias de debate e mesmo antes, procuraram tanto identificar o papel e a importância da energia como um todo na sociedade moçambicana, como uma sociedade em desenvolvimento e particularmente da energia elétrica, tendo-se discutido aspectos relevantes como a sustentabilidade do setor de energia elétrica particularmente. Como disse, que tarifas aplicar, os seus níveis, a regularidade dos seus ajustamentos. Discutiu-se em relação a este tema da sustentabilidade, as fontes de financiamento. Discutiu-se questões como o papel do Estado. Procurou-se também identificar as causas do déficit de energia em Moçambique, as razões por trás e qual poderá ser a extensão deste déficit, ou a partir de que momento o déficit poderá ser superado e como, que fontes priorizar. Também se discutiu bastante sobre isto. O mercado, portanto, se deve priorizar o mercado nacional ou priorizar o mercado tanto externo também, a exportação. E também discutiu-se um pouco sobre as energias renováveis, que papel, portanto, as energias renováveis poderão ter também na sociedade e como integrá-las. Basicamente foram estes os desafios que pude identificar. Doutora Adérito, entre esses desafios, quais é que acha que são prioritários e que requerem uma atenção mais urgente por parte dos diversos intervenientes do setor, seja governo, seja operadores, seja consumidores? Quais é que são os mais prementes? Eu penso que esta questão do déficit de energia é um desafio premente, portanto, é um problema que estamos já vivendo neste momento. Portanto, é um desafio bastante premente, portanto, é um desafio atual. E a questão da sustentabilidade do setor, portanto, particularmente da empresa Eletricidade de Moçambique, foram os 2 que eu julgo terão sido os mais prementes. E vamos depois, na segunda parte do programa, também tentar voltar então a esses desafios, já numa perspectiva de propostas e de recomendações que também foram avançadas ao longo dos 2 dias de discussão. Doutora Oksana Mandlat, no que diz respeito ao tema da participação nacional, ao longo destes
nestes 2 dias nós focámos a questão do capital humano, a formação e o emprego. Falou-se também bastante nos fornecedores locais, aquilo que é chamado normalmente designado de conteúdo local. Em relação a este tópico, quais é que acham que são os principais desafios que emergiram aqui nesta discussão? Uma coisa interessante desta conferência que eu achei juntar a discussão sustentabilidade do setor do gás e sustentabilidade do setor da eletricidade. O componente de participação nacional apareceu mais na parte da discussão do gás, na parte de inclusão, quando estava a falar sobre desafios de sustentabilidade do setor, anunciaram que tem desafio de competitividade a nível internacional, em questão de custos, tem questão de relação com o governo, governação e tem questão de inclusão. E nesta componente aparece questão de inclusão do empresariado nacional, dito conteúdo local, ao lado como componente de capital humano. Uma coisa interessante que, do meu lado, eu que trabalho com conteúdo local e tenho conversas com empresários, que surge que o empresariado nacional precisa de certo suporte para poder entrar e participar efetivamente nestes projetos. E este suporte precisa prover do Estado. Por outro lado, nós sabemos que o Estado precisa de recursos para estas coisas acontecer, mesmo para a participação. Quando olhamos para o setor da eletricidade, basicamente é outro setor grande que um papel estruturante, e que tem papel social. Empresas que trabalham neste ramo têm papel social. O desafio grande delas também é o investimento, porque tem excesso de procura sobre demanda, sobre oferta, e tem grande desafio à frente, investimento. Significa, ligando estas discussões no mesmo ponto, o que aparece é que está o de recursos. O que eu achei interessante é que quando estávamos a falar sobre desafios de inclusão no setor de gás, em nenhum momento apareceu parte de inclusão fiscal. De certo modo foi discutido na plateia, mas acho que devia ser um pouco retocada esta questão, porque esta questão é uma questão que liga 2 temas, de certo modo, que foram discutidos. Doutora Oksana, se quiser aprofundar aqui um pouco esse tema, por favor, tem esse espaço. Inclusão fiscal, em que sentido? Portanto, inclusão, quando nós falamos setor de gás, fazer contribuição para a sociedade, não só do ponto de vista de capital humano, formação, não só do ponto de vista de participação de empresariado, mas também do ponto de vista de participação fiscal, portanto, pagamento de impostos, estes impostos que vão permitir capacitar as empresas nacionais, estes impostos que vão permitir capacitar o capital humano, estes impostos que vão permitir realizar o investimento nas áreas importantes, como o caso da eletricidade, que precisa de participação do Estado. O Estado, apesar que entram fornecedores privados, operadores privados, mas tem certa limitação. O Estado parece vai continuar a ter papel portanto, olhar e eventualmente rever o regime fiscal e a contribuição dos grandes projetos como pagadores de impostos. Sim, acho que uma das maiores contribuições de inclusão do setor de gás na economia é o pagamento dos impostos. Primeiro. Depois, sim, formação de capital humano, inclusão de empresas nacionais, mas isso tudo é sustentado primeiramente pelo pagamento dos impostos. Nós não podemos esquecer isso.
Obrigada, doutora Oksana. O primeiro ponto que referiu, de facto, sobre a área do gás e a área de eletricidade, de facto, o Fórum MOSEF quis abordar o setor energético de uma forma integrada, uma vez que estamos a olhar para o gás, o carvão, os rios, o sol como fontes de geração de energia e não simplesmente na perspectiva de hidrocarbonetos ou eletricidade, não é? Portanto, eu achei esta abordagem muito boa e deu uma perspectiva boa, efetivamente, porque foi abordada estas duas perspectivas, mostrar desafios do setor da eletricidade e desafios do setor do gás. Foi uma complementariedade, foi muito produtivo. Obrigada, doutora Oksana. Ayrton Kassamo, dentro desta visão integrada e dentro das discussões, quer a nível do gás, da eletricidade, enfim, das diversas fontes, e dentro do tema da participação e mesmo da matriz energética, um dos temas que emergiu como prioritário é a questão do desenvolvimento do capital humano. Ou seja, preparar a massa laboral para responder às exigências da indústria. Como é que vê este tema? Como, quer dizer, praticamente licenciado, já completou a parte curricular do curso de Engenharia Eletrónica. Hoje em dia a Academia responde às necessidades da indústria e a indústria tem capacidade de absorção de todos os jovens que saem hoje em dia com expectativa de emprego na indústria? Bem, muito obrigado. Primeiro agradecer pelo convite, mais uma vez, cumprimentar a todos os telespectadores da STV. Bem, eu acompanhei com especial atenção o debate e as várias abordagens que foram trazidas para o Fórum MOSEF e em especial atenção na questão da formação. A participação que muitas vezes foi trazida é algo extremamente importante. Importante porque muitas vezes é abordada a participação nacional ao nível do empresariado, as empresas nacionais, mas a participação nacional tem outra vertente, que é o nível da mão de obra, daqueles que vão participar nos processos e tudo mais. E nesse nível de mão de obra entram já os institutos, as universidades e outras escolas que vão formar os quadros para lá estarem. E nisso eu notei com um bocado de satisfação, falou-se várias vezes da questão de investimento na rede elétrica, investimento nos recursos energéticos. É também necessário um investimento, e não é um investimento pequeno, na área da educação. Falamos dos laboratórios, das bibliotecas e tudo mais. É necessário também criar estratégias e plataformas para que o estudante que entra, seja ele para o ensino superior ou para o instituto já estão mais virados à questão prática. As universidades já não, tem uma componente um bocado mais generalizada e teórica. Para que os estudantes possam ter opções de seguirem uma componente mais prática, para que os estudantes possam ter opções de aprender aquilo que eles acham que vai lhes servir no mercado. Eu estou quase a sair da universidade, muitos outros estudantes também estão na mesma condição. Esses estudantes carregam uma certa bagagem e eles sabem disso. Mas muitas vezes a bagagem que é carregada por esses estudantes parece não corresponder àquilo que eles encontram como exigência lá fora. Então, esses institutos, essas universidades não podem agir como se estivessem isoladas do mundo. Elas têm que agir exatamente da forma como o mercado se está a comportar. Senão corremos o risco de ter muitos licenciados e muitos médios sem emprego porque aprenderam muita coisa, mas que não lhes está a servir fora. E outra questão também sobre a participação nacional é a questão do acesso a esses institutos e às universidades. Se nós temos em Murupula uma indústria que precisa de técnicos, é de bom tom que muitos desses técnicos, ou alguns deles pelo menos, sejam formados localmente, sejam daquelas famílias, que aquelas famílias compreendam e fiquem satisfeitos porque apareceu um empreendimento que está a empregar os seus filhos e irmãos. Nesse caso é necessário expandir o acesso a esse ensino ao nível do país, ao nível dos distritos, para que as pessoas possam participar. Mas a grande questão que eu acho que foi muito bem abordada é a questão do investimento. É necessário um investimento muito grande na educação para que amanhã os moçambicanos, todos eles, se sintam donos desses projetos e esses empreendimentos. Mas, Ayrton, para além da questão do investimento, foi também falado
tema da visão estratégica e na parte da formação e da educação, isso também é necessário, ou seja, não basta haver uma injeção de fundos para o setor se não houver essa visão. E qual é a sua visão neste momento para Moçambique capitalizar e alavancar todas estas oportunidades? Que tipo de visão estratégica é que deve haver para a educação, não só olhando para os cursos superiores, mas também para outros cursos, não só olhando para o setor energético, mas para todos os setores, a transversalidade? Qual é a sua visão? Eu penso que, em primeiro lugar, nós devemos ampliar o ramo de atuação dos institutos técnicos. Nós temos que expandir os institutos técnicos a muitos locais desse país. Temos que ter muito mais técnicos do que licenciados, doutores e tudo mais. Na verdade, são os técnicos que pegam na massa, pegam no trabalho diretamente. Essa é a primeira questão. E depois, é necessário que as nossas instituições sejam muito mais flexíveis. Ou seja, as nossas instituições não podem estar numa situação de correr atrás do prejuízo. Elas têm que, dentro delas, estudar e ver formas de como criar novos cursos antes que esse desenvolvimento, essas empresas apareçam no país. Nós criamos muitas instituições, nós temos o Instituto Nacional do Petróleo, temos a ENH, temos muitas instituições. Mas se nós formos a notar, essas instituições foram criadas há muito tempo, o Instituto Nacional do Petróleo tem 10 anos. Se foi criado havia um propósito. Logo que foi criado o Instituto Nacional de Petróleo, por que é que nós não expandimos, não criamos também cursos relacionados a isso? Porque se nós criamos, tínhamos um propósito, tínhamos uma ideia do que é que aquele instituto vai fazer. Então temos que ter uma ideia de que também criamos um instituto, temos que ter pessoas também que vão tratar desse assunto de petróleo e tudo mais. Ou seja, tudo aquilo que é criado num país para responder a uma visão estratégica tem que também ser acompanhado por quadros formados para responder à mesma visão. Muito obrigada, Ayrton Kassam. Doutora Oksana, o Ayrton tocou no tema da participação, que se faz também através da formação e da empregabilidade. E dentro da questão da participação, uma das questões que se levantou também foi a da estrutura acionista. E, em particular, a possibilidade de participação dos cidadãos comuns na estrutura acionista das empresas e mesmo dos projetos. Isso é um cenário viável ou pode de algum modo também comprometer a viabilidade ou sustentabilidade financeira das empresas? Temos exemplos, por exemplo, como a HCB, que são empresas sólidas do ponto de vista financeiro. Isso seria um cenário imaginável, por exemplo, tornar-nos acionistas, os cidadãos comuns da HCB? Depende dos mecanismos e do grau pretendido, porque é óbvio, é possível realizar uma parte das ações por via de bolsa e neste contexto o cidadão comum pode ter acesso às ações. Mas falar numa participação significativa que pode ter voz decisiva dentro de um investimento, duvido que neste momento temos nacional como um capital financeiro de tal tamanho que permita esta participação neste sentido. Agora, por via de bolsa pode ser realizadas ações, pode ser alimentada financeiramente a empresa, se é possível. Tem benefícios, sempre a participação nacional. Nós esperamos que uma parte dos lucros fica dentro do território nacional, em vez de sair para fora, é benéfico, mas como um mecanismo amplo que permite nacionais participar na gestão do investimento voz participativa, não tenho certeza, além do Estado que pode promover isso e que aconteceu no caso de alguns investimentos. Nós vimos citado o exemplo do Sazol, onde o Estado participou e depois cedeu por via de bolsa para privados nacionais. Obrigada, doutora Oksana. Talvez seja interessante ouvir sobre este ponto também o doutor Adérito de Sousa. Pois, eu queria se calhar comentar um pouco o tema da formação e da integração dos graduados neste setor. Portanto, este é um setor de infraestrutura em que a visão é sempre de longo prazo. E esta visão deve-se aplicar tanto aos operadores, às empresas,
portanto, no sentido de que devem procurar integrar os jovens, os graduados, portanto, normalmente não deveriam esperar que os jovens tragam imediatamente soluções, portanto, têm que prepará-los, formá-los continuamente, e a mesma lógica aplica-se aos graduados, porque por vezes já há aquela tendência ou expectativa dos jovens graduados entrarem no setor e esperarem imediatamente algum tipo de benefícios e até promoções, etc. Portanto, estes são setores de infraestruturas em que a postura tem que ser de longo prazo, em que a postura tem que ser sempre, tem que ter alguma paciência e tem que se trabalhar, digamos seriamente no sentido de colher os benefícios mais tarde. Portanto, ambas as partes, diria. Obrigada, doutora Dério. Em relação à participação na estrutura acionista das empresas, do lado do operador ou do lado Bom, qual é a sua leitura? Não, esse é um tópico importante e relevante a discutir, mas, portanto, esta participação pode ser feita de várias formas, né? De uma forma geral, eu penso que o Estado, essas empresas, sobretudo, falou de Corabassa, falou da EDM, são empresas são empresas do Estado, são empresas públicas, portanto, o Estado, de alguma forma, representa os cidadãos na sua globalidade. Pode ter algum interesse em integrá-los diretamente na sua estrutura acionista. Portanto, há várias formas, a doutora Roxana falou aqui um pouco disso, por via de bolsa. Portanto, é importante que estes mecanismos sejam o mais transparentes possíveis, de forma a assegurar que não haja, digamos, dúvidas sobre a relevância e no final do dia os benefícios que uma participação destas possa ter. Mas disso também há outros mecanismos, portanto, através do provimento de serviços diversos, e penso que isto de alguma forma, ou bastante, já está a acontecer em relação à HCB, em relação à EDM, por exemplo, e em relação às outras empresas do setor, prestação de serviços, prestação de apoio logístico, consultoria. Portanto, há várias formas de assegurar que esta participação no final do dia beneficie os cidadãos moçambicanos de uma forma geral. Muito obrigada, doutora Dério de Sousa. Vamos para um breve intervalo. Na segunda parte do programa vamos olhar para as recomendações que saíram desta conferência dedicada aos desafios do setor energético em Moçambique. Fique connosco. Estamos de volta para a segunda parte desta edição especial do programa MOSEF. Estamos a analisar os resultados da conferência sobre os desafios do setor energético em Moçambique e connosco aqui no Complexo Pedagógico da UEM temos o Dr. Adério de Sousa, operador de mercado da EDM, a economista Oksana Mandelhat, do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, e o Ayrton Kassam, presidente da Associação Nacional de Estudantes do Ensino Superior. Muito obrigada mais uma vez aos nossos convidados. Conforme referimos há pouco, nesta segunda parte do programa, vamos tentar olhar para as propostas e recomendações que emergiram também ao longo destes 2 dias de discussão. Ayrton Kassam, quais são assim as sugestões ou as recomendações que gostaria de destacar que poderão eventualmente ser tidas em conta no processo também de decisão sobre o setor energético? Bem, eu penso que existiram 3 questões que para mim são das mais importantes. A primeira é a questão da formação, a segunda a participação nacional e a terceira tem a ver com a base das empresas energéticas, né? Para que elas possam basear em Moçambique. A componente de formação, penso que foi de consenso de que todos nós devemos investir na formação para que o país conheça caminhos melhores e possa usufruir melhor destes projetos. A participação nacional, bem, a economia moçambicana depende muito das pequenas e médias empresas, né? E vai continuar a depender desse empresariado para poder crescer, para que possamos ter postos de emprego, para que possamos participar cada vez mais no desenvolvimento do nosso belo Moçambique.
quanto à questão de basear as empresas exploradoras destes recursos cá em Moçambique, eu penso que há uma componente extremamente importante, que é a capacidade que nós temos de negociar com os grandes projetos. Para nós podermos negociar com os grandes projetos, nós temos que ter capacidade interna, né, em termos de pessoas formadas na área que possam negociar. É, obviamente, muito mais fácil negociarem com pessoas que conhecem a área, sabem muito bem quais são os preços, sabem muito bem como é que se extrai, como é que se explora, qual é o mercado, do que negociar com pessoas que normalmente têm uma formação tudo bem de gestão e outras áreas muito importantes, mas que não conhecem praticamente e de forma muito expansiva aquele setor. Então, essas três questões que baseiam-se na formação destes projetos, na participação nacional, na questão de basear as empresas de exploração destes recursos cá em Moçambique, trazem consigo grandes vantagens e penso que são propostas muito válidas que vão mudar, obviamente, a forma de ver as coisas daqui para frente, porque ao basearmos uma empresa de recursos energéticos cá em Moçambique, nós temos muitas vantagens, né? E uma delas é a empregabilidade. Estamos a exportar primeiro produtos já processados, depois temos a questão de aumento da mão de obra, porque deixa de se explorar fora, começa de se exportar e processar fora, começa a processar cá. Então são essas três questões que para mim foram nucleares no debate sobre recursos energéticos. Obrigada, Ayrton Kassam. Esse último ponto tem a ver também com a competitividade, que foi um dos aspectos referidos. Ouvimos na primeira sessão uma das questões, um dos aspectos referidos é que Moçambique, se for produtor de gás, automaticamente tem vantagens competitivas a nível mundial do que se for simplesmente exportador. Conforme referiu. Doutora Dério de Sousa, em relação a esta questão das propostas e das recomendações, em particular em relação ao setor da energia elétrica, nós ouvimos sugestões ou propostas como, por exemplo, fazer uma reforma do setor, repensar um modelo, e também da revisão da política tarifária. Na sua perspectiva, este será o caminho a seguir? Sim, penso que há ações imediatas ou quase que, diria, urgentes, nomeadamente, estou a tentar refletir aquilo que foi o debate e o consenso de alguma forma, e não necessariamente a minha visão só. Relativamente a esta questão da revisão da tarifa, portanto, pareceu-me ter havido um consenso, provavelmente haja aspectos já a analisar relativamente aos detalhes, mas pareceu-me que para assegurar a sustentabilidade do setor e diria da indústria como um todo, porque neste caso a eletricidade de Moçambique tem um papel central, portanto, tem fornecedores, tem clientes, tem toda uma cadeia de serviços, portanto, a montante e a jusante, portanto, que dependem muito da viabilidade da própria empresa. Por isso é que eu falo na questão da indústria. Portanto, este pareceu-me ser um tema relevante das discussões. Doutora Dérito, eu gostaria também de aproveitar, agradecer a sua amplitude de visão, como disse, não é só a sua opinião pessoal, mas parece haver um consenso em torno desse ponto. Pareceu-me haver um consenso, pelo menos a nível dos debates. Relativamente à reestruturação do setor, bom, este é um tema, pronto, também se falou aqui da necessidade portanto, o setor elétrico e o setor energético é um setor em constante mutação e que deve acompanhar os desenvolvimentos da economia, portanto, não deve ser um setor estático. Agora, a recomendação que aqui houve também foi que, bom, devemos fazer isto, houve até opções, penso que foram levantadas 3 ou 4 opções, incluindo a opção de manter como está, né? Também foi falado isso. Agora, é importante pensar-se, portanto, começar a discutir a nível das empresas, a nível do governo, a nível da sociedade civil, a nível da comunicação social. Portanto, começar-se a discutir este tema, como fez agora a iniciativa Mosef. Portanto, o importante é não partir-se para soluções rápidas e soluções, enfim, precipitadas. Imediatistas, como também foi referido nos painéis.
Obrigada, doutora Adélia de Sousa. Doutora Oksana, na sua perspectiva, então, em relação a propostas e recomendações, quais é que gostaria de eleger aqui como prioritárias? No geral, achei a experiência do evento muito boa, porque abriu um espaço onde pode ser partilhado ideias dos diferentes agentes, pode ser discutidos e considerados diferentes opiniões, que vimos que nem sempre existe consenso, existem várias propostas, vários modelos. O que eu tirei para mim própria deste evento todo é que existe um grande desafio enquadrar o setor energético naquilo que é a Agenda Nacional de Desenvolvimento. E tanto o setor de gás como o setor de eletricidade podem exercer e exercem papel estruturante na economia. E discutir isso numa audiência mais aberta, considerar várias opiniões é muito importante, considerando a importância deste setor. Esta é a primeira lição que eu tirei deste evento. Indo para coisas já mais concretas, acho que um ponto importante que saiu é discutir o papel do setor privado no desenvolvimento e no desenvolvimento do setor de energia em particular. Isso saiu em várias vertentes, saiu tanto em vertentes de participação nacional na estrutura acionista, que saiu a promoção de investimento nacional ou como promover investimento, tanto saiu do ponto de vista de conteúdo local, que fornecimento de serviços para estes setores. E vimos que isso é uma preocupação muito grande e o setor privado está preocupado e existe desafio do acesso à informação do setor privado. Como nós vamos preparar-se considerando o nosso nível de desenvolvimento e aquilo que espera-se de nós? Vamos ter tempo para preparar, vamos ter informação antecipada para preparar-se. Como vamos ter acesso a financiamento? Acho que estes são os pontos desafiantes que saíram. Doutora Oksana, em relação ao primeiro ponto que focou da necessidade de enquadrar o setor energético na Agenda Nacional do Desenvolvimento e que isso seja prioritário, não sei se concordará comigo que já há sinais nesse sentido da importância que está a ser dada ao setor e esta visão integrada também. Já houve encontros ao mais alto nível que abordaram e onde se chamaram também os conhecedores, os especialistas desse setor também para darem o seu contributo? Eu acho que o que está a acontecer está a tentar se enquadrar e a nível da sociedade isso precisa ser discutido. Não é que não existe esta discussão, não existe tentativas de fazer, existe plano diretor de gás. Isso já é uma tentativa, mas sempre quanto discussão vai à frente, abre-se pontos de vista diferentes e isso enriquece a discussão e enriquece o resultado final daquilo que nós como país esperamos. Obrigada, doutora Oksana. Tocou também num aspecto que tem a ver, e o doutor Adélia também, que tem a ver com os próprios objetivos do Fórum OZEFO, que é de juntar os diversos intervenientes em cada setor e tentar identificar os principais desafios e também gerar um consenso. Não é necessariamente estarmos todos de acordo sobre esses desafios, mas que haja algum entendimento sobre quais é que são as áreas prioritárias e eu gostaria de aproveitar a vossa presença aqui no programa para também nos ajudar, a nós como organização e à iniciativa do Fórum OZEFO, de fazer essa análise até que ponto é que esse objetivo foi conseguido nesta conferência e em que é que podemos também melhorar a abordagem. Ayrton Kassam, por favor. Muito obrigado. Bem, eu considero o MOZEFO um fórum de partilha de ideias. Um fórum em que a diversidade vai nos trazer muita união e vai nos trazer as melhores ideias, os melhores pensamentos e
tudo aquilo que nós podemos ter como visão daqui a uns anos. As pessoas que estão hoje como palestrantes, como moderadores, como oradores no museu, são pessoas, algumas experientes, outras inexperientes, outras que estão no meio entre os experientes e os inexperientes, e todos estes fazem o nosso Moçambique. A nossa luta hoje é para que os megaprojetos saiam dos 4% de mão de obra direta para uma percentagem maior. Queremos que as nossas PMEs tenham maior capital, tenham maior possibilidade de fornecer serviços a essas empresas. Queremos que os produtos sejam processados cá. Queremos ter melhor educação. Queremos ter uma segunda linha de energia elétrica. Nós queremos muita coisa e para isso não é uma ou duas cabeças que vão pensar. São muitos moçambicanos e as pessoas que estão lá são pessoas que já representaram muitos moçambicanos, já representaram grandes empresas e é um exercício muito importante. Temos que todos nós moçambicanos contribuir. O papel de desenvolvimento do país não é feito por uma, duas, três pessoas e nem por um governo todo ele completo. O desenvolvimento do país depende de cada um de nós. O governo tem um papel fundamental porque são eles que nos dirigem, são eles que orientam, são eles que projetam, mas todos nós podemos dar a nossa contribuição. Eu e muitos outros moçambicanos estamos a participar no Mosef através das conferências, dos debates, do Facebook, tudo mais. E eu espero que fóruns como esses continuem, para nós podermos dar as nossas opiniões, para que amanhã nós possamos dizer que, nós dissemos que vocês deviam agir assim, 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 vocês seguiram outro caminho. Então nós agora estamos a dizer aquilo que é a nossa opinião, é aquilo que nós queremos crescer mais economicamente, queremos mais emprego e nós temos que trazer soluções. Se nós não conseguimos ter isso, é porque seguimos este e aquele caminho. E agora todo aquele que é moçambicano tem a possibilidade de dizer que eu acho que nós devemos seguir este caminho para que o meu filho, o meu sobrinho tenha emprego e tenha uma melhor educação. Então está de parabéns o Grupo Soico, está de parabéns o Fórum Mosef, estão a fazer um exercício muito importante e está de parabéns todo aquele que tem contribuído cada dia no Fórum. Muito obrigada, Ayrton Kassam, pela presença aqui no programa. Doutora Oksana Mandlat, qual é que é a sua visão? Acha que o objetivo foi concretizado e em que é que pode melhorar também? Eu gostaria de felicitar a iniciativa. Acho que abre um espaço próprio, um espaço alternativo para debate. Sempre existe discussão das políticas no espaço delas próprias, mas às vezes talvez ter um espaço alternativo onde pode-se encontrar-se num espaço neutro, governo, pessoas que estão à frente de negócios, personalidades que estão à frente de negócios e têm uma visão muito própria, muito valiosa, pela sua experiência. Ter encontrado-se com pessoas comuns, que têm preocupações comuns, que podem fazer perguntas por meio de Facebook, podem ter acesso e podem participar neste debate, estar aberto. Acho que é uma mais-valia muito grande para aquilo que nós definimos, nós como país, nossa visão. Acho que, no geral, a experiência foi muito boa. Talvez recomendações que podia fazer talvez criar mais agendas para outros temas que podem ser interessantes. Obrigada, doutora Oksana. A esse propósito eu aproveito para adiantar já que nos próximos meses vamos voltar com mais conferências e olharemos para setores também estratégicos como infraestrutura e logística, a área do turismo e também serviços financeiros. Portanto, vamos continuar, não vamos esgotar todos os temas, mas utilizou uma expressão muito curiosa que com a qual nos identificamos, que é de facto um espaço neutro, um espaço de encontro onde todos têm um espaço e uma voz. Doutora Dério de Sousa, olhando para aquilo que eram as suas expectativas antes da conferência e depois a discussão ao longo dos 2 dias, sente que essas expectativas foram realizadas? Sim, eu acho que esta iniciativa do Mosef mostrou como assuntos tão complexos, tão sensíveis e até em alguns casos polémicos e especializados também, podem ser discutidos por toda a sociedade. Nós vimos aqui políticos, vimos intelectuais,
professores universitários, vimos profissionais, engenheiros, economistas, diretores nacionais, presidentes de conselhos de administração, discutindo sem preconceitos. Portanto, o que interessou aqui foi partilhar informação, partilhar conhecimento. Portanto, nesse sentido, eu fiquei bastante sensibilizado e bastante impressionado com esta iniciativa. Portanto, dar os parabéns ao Grupo Soico. Portanto, isto é uma iniciativa bastante inovadora. Deverão continuar e portanto, terão da nossa parte, do setor, da empresa e pessoalmente, o apoio, portanto, da informação. Portanto, isto permitiu mostrar à sociedade. Portanto, eu tive comentários de pessoas conhecidas, amigas, que disseram, por exemplo, às vezes o que parece não é. Portanto, nós pensávamos que era assim, afinal é o contrário. Portanto, isto resultado das intervenções de várias pessoas que aqui apareceram, trazendo o seu conhecimento, trazendo a sua experiência. E agora vamos deixar que a sociedade faça a avaliação. Eu creio que os próximos dias vão ser bastante interessantes nos cafés, nos jornais. É verdade, e nas redes sociais, vamos acompanhar também através do Facebook do MOSEF. Eu aproveito aqui para deixar a nota, facebook.com/MOSEF, para continuar também esta discussão e recebermos também esse retorno. Doutora Adélia de Sousa, muito obrigada e obrigada aos nossos 3 convidados por nos terem apoiado nesta análise dos resultados da Conferência MOSEF sobre os desafios do setor energético em Moçambique. Estivemos a falar de participação, competitividade e sustentabilidade. Obrigada também a si que nos acompanha através da STV e da STV Notícias. Continue na nossa companhia. Boa noite e obrigada.